Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim aqui de volta para falar com vocês, dentro do assunto de viabilidade econômica, sobre juros simples e juros compostos, né? Tenho certeza que você já viu isso, né? Lá no ensino médio, né? Talvez no ensino, sei lá, superior também já tenha reforçado esse assunto, mas nós precisamos consolidar esses alguns conceitos aqui para que nós possamos entender mais para frente conceitos econômicos um pouco mais avançados para definir sobre viabilidade ou não de determinado empreendimento. Então, se você falar, professor, já sei sobre juros simples e compostos, é bem fácil, eu invisto já há bastante tempo, então eu sei o poder dos juros compostos, eu já sei a expressão, sei qual equação utilizar, maravilha, você nem precisa assistir essa aula. Mas recomendo fortemente que você revise aqui comigo os conceitos de juros simples e compostos, não só para resolver questões definitivamente de juros simples ou juros compostos, mas sim para entender em aprofundamentos posteriores sobre o valor presente líquido, conseguir calcular, por exemplo, taxa interna de retorno, meu TIR, meu VPL, ou meu payback, por exemplo, o meu payback descontado, que são conceitos econômicos, né, que ajudam a definir sobre viabilidade ou não de empreendimentos e que dependerão do entendimento, principalmente aqui, dos nossos juros compostos, tá ok? Por isso, convido você a prestar atenção nessa nossa aula, que na introdução aqui, o que eu falo para vocês? Sobre matemática financeira. Veja, deixa eu só ver aqui. Tá, ok. A disponibilidade de um recurso financeiro hoje proporciona uma oportunidade que representa um valor para o proprietário desse recurso, uma oportunidade de uso. O que isso quer dizer? Se eu tenho dinheiro hoje, eu tenho oportunidade de utilizá-lo em algum investimento, algum recurso qualquer, algum empreendimento. Se alguém abre mão desse recurso financeiro por um certo período, deve-se ter tempo, né? Deve-se ter algo em troca pelo que a gente chama de perda dessa oportunidade de uso. Aí entra um conceito de custo de oportunidade. Veja, se eu tivesse esse dinheiro hoje, eu poderia ter N possibilidades para utilizá-lo. Quando eu resolvo utilizá-lo em um determinado empreendimento, eu estou abrindo mão de tudo que eu poderia fazer para investir, para aplicar em um determinado empreendimento. Ou seja, eu preciso considerar, além de custo de oportunidade, que esse dinheiro que eu tenho hoje, ele deve ser remunerado ao longo do tempo. Por quê? R$1.000 hoje, em 2050, os mesmos R$1.000 terão um poder de compra muito menor, né? Principalmente por conta da inflação. Os custos aumentam e a minha capacidade de compra efetiva, embora eu continue com R$1.000, ela se reduziu drasticamente. E o que é o custo de oportunidade? Geralmente a gente fala que custo de oportunidade é a melhor alternativa que eu tinha se eu não tivesse decidido definir ali, investir o meu dinheiro neste empreendimento. Então, pela norma 14653, né, que fala de avaliação de bens, principalmente de empreendimentos, ela traz para nós que o conceito de custo de oportunidade, maior taxa de juros, né, que é a remuneração do capital, auferível no mercado em outras oportunidades de investimento concorrentes, em termos de montante investido, prazo e dado nível valor de risco. Então, no mesmo nível de risco, se eu for investir o mesmo montante, pelo mesmo prazo, o que eu tinha no mercado e o que eu decidi investir? O meu custo de oportunidade é o que eu tinha no mercado e o meu investimento é a minha decisão atual por um empreendimento, que são os casos ali de estudo de viabilidade econômica, né? Então, toda vez que eu escolho uma decisão, eu abro mão de todas as outras. O custo de oportunidade era aquela melhor alternativa que eu tinha se eu não tivesse definido, se eu não tivesse decidido investir no empreendimento que foi executado. Perfeito. Entendido isso, precisa entender outro conceito da matemática financeira, que é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, ou diagrama de fluxo de caixa, ilustrado aqui, né? Pela mesma norma de empreendimentos, diz o seguinte: fluxo de caixa é uma série de receitas, custos e despesas de um empreendimento ao longo de um determinado período. Fluxo de caixa projetado é a projeção dessas receitas, dos custos, das despesas
ao longo do seu horizonte. Então a gente trabalha na análise de empreendimentos a projeção do fluxo de caixa projetado. Afinal de contas, a gente não tem todas as entradas e todas as saídas, né? Quando eu tenho todas as entradas e saídas, eu estou olhando para trás. Quando eu estou olhando para investimento, eu estou vendo o quê? O fluxo de caixa projetado. Tudo aquilo que eu vou gastar, tudo aquilo que vai retornar para mim. Então é entradas e saídas. O diagrama, ele entra de que forma? Tudo que está para baixo, né, as setinhas ao longo do tempo, são saídas, são pagamentos. Então veja, para baixo, imagina que aqui seja uma linha zero, né? Valor zero. Abaixo, negativo. Então eu estou gastando. Acima, positivo. Então está entrando, está tendo benefício, retorno financeiro. A maioria dos casos a gente vai ver o quê? Os empreendimentos, eles vão ser o quê? Um grande investimento inicial negativo e depois uma série de entradas positivas, tá? Para as questões, basicamente vai ser isso. Claro que eu posso ter saídas ao longo do tempo, que representam o quê? Por exemplo, podem representar manutenções, substituições de equipamentos. Então eu não posso considerar que eu faço um investimento hoje e ele só me dará retorno. Mas a maioria dos problemas vai ser algo assim, como investimento inicial e depois retornos subsecutivos. Tá ok? Bom, neste contexto a gente define aqui coisas que provavelmente vocês já sabem, mas o juro nada mais é do que a remuneração do capital, né, do dinheiro, por um certo período de tempo. Então eu tenho ali, geralmente, um juro que é resultado, é materialidade de uma taxa de juros. Então aqui o juro, quando eu falo em juro, eu falo em dinheiro, né, de fato, que se baseia numa taxa de juros, que é a razão entre o juro recebido, ou pago, né, se for o caso, num determinado período de tempo, e o capital aplicado. Então a taxa de juros é o juros dividido pelo capital aplicado. E a capitalização é um outro conceito da matemática financeira, que é o quê? A agregação de juros ao capital aplicado. Então, toda vez que eu estou capitalizando, né, eu estou ganhando ali juros em cima do meu capital investido, do meu capital aplicado. Preciso que você entenda. Juros, valor, expressão monetária. Taxa de juros é uma relação, né, entre os juros e o capital investido. A gente geralmente vê ali taxa de juros de 2% ao mês, de 14% ao ano, por exemplo, são rentabilidades ali de investimentos, como, por exemplo, CDBs, né, títulos da dívida pública, enfim, aspectos econômicos. Bora lá! Começando com juros simples, muito fácil. Juros simples, ele sempre se aplica sobre o valor principal do investimento. Então são uma série de sequência de juros que incidem sempre sobre o valor inicial, sempre sobre o valor investido. Então, se eu invisto um determinado valor, esse juros vai sempre incidir sobre o mesmo valor. O valor dos juros, vamos lá, valor presente, valor futuro, taxa de juros e período. Sempre preciso ver se isso aqui está condizente. Taxa de juros com período. Por quê? I, que é a taxa de juros, e N, que é o período, deve estar na mesma unidade de tempo. Eu tenho a taxa por ano, preciso ter o período em anos. Se eu tenho a taxa por mês, preciso ter o período em mês. Trimestre, anual, bimestre, bianual, tudo bem. Sempre tenho que ter as duas variáveis dentro da mesma unidade, tá? Quando a questão não mencionar juros simples, considere que ele é sempre composto. Isso é uma observação importante também, porque as questões às vezes falam assim, há uma taxa de juros de tantos por cento ao mês. Você vai me perguntar, é juros simples ou composto? Na maioria das vezes, né, na prática usual do dia a dia, é juros composto. Se a questão quiser falar sobre juros simples, ela vai ser taxativa, específica, vai dizer juros simples, considere juros simples. Se falar só juros, considere juros compostos. Mas o entendimento de juros simples aqui, olha, que é, nada mais é, valor P, que é o valor presente, né, que eu estou investindo, vezes I, taxa de juros, vezes o período que eu estou investindo. Então, o valor final acaba sendo o valor presente mais a taxa de juros que está escrita aqui. Então, como é que eu chego no meu valor final? Posso isolar o VP, e aí ele fica VP vezes 1, né, que é o VP daqui, e os juros, que é I vezes N. Então aqui eu tenho 1, que é o valor principal aplicado, né, o VP, e aqui N
é o número de vezes que eu incidi essa taxa de juros. Como que isso funciona na prática? Como que isso evolui ao longo do tempo? Como uma expressão linear. Ou seja, o valor futuro, né, ele vai sendo aplicado ao valor presente. Aqui a gente fala present value, né, que aqui do inglês PV, mas aqui eu tenho um valor presente aplicado. Passou ali um período, né, ano, mês, bimestre, eu tenho a incidência de valor presente vezes I, porque o N é igual a 1. Mais uma vez, próximo, N de novo igual a 1. Mais uma vez, N igual a 1. Então eu vou acrescentando o juro, que é nada mais é do que o quê? Cada vez que eu entro aqui, eu estou entrando com um valor de juros somado. Só que esse valor é sempre o mesmo. Então basta eu calcular o juro uma vez e multiplicar pelo número de períodos que eu quero para chegar no valor futuro. Veja, é simples. Neste caso aqui, imagina que eu estou aplicando uma taxa de juros simples de 2% ao mês. 2% ao mês, primeiro mês eu ganho 2% sobre o valor investido. Segundo mês, 2% sobre o valor investido, lá no início. Terceiro mês, 2% sobre o valor investido. É fácil entender que se eu tenho um juro simples de 2% ao mês, quanto percentual de juros que eu tenho ao ano? Bom, 2% em um mês, um ano tem 12 meses, então eu tenho 24% ao ano, porque o ano tem 12 meses. Está correto isso? Para juros simples, está correto. Para juros compostos, está extremamente errado. Então, no caso de juros simples, isso aqui, calma, não é uma aula de matemática financeira, não é uma aula de raciocínio lógico, onde vocês aprendem isso com mais profundidade. Aqui nós estamos falando sobre um conceito introdutório de viabilidade econômica. Mas eu estou apresentando para vocês que no juros simples é fácil fazer essa lógica de raciocínio. Então, em 2 anos, eu tenho 24 meses, 2% ao mês, eu ganharei 48% sobre o quê? Sobre os mesmos capitais investidos ali, o mesmo capital investido lá no início. Bom, simples entendimento que isso é uma reta, sempre com acréscimos de juros a cada período completo. Juros composto, isso nunca mais vai ser verdade. 2% ao mês não será 24% ao ano. Será um pouco mais. Por quê? Porque os juros aqui agora é sobre o capital do período anterior. Então, primeiro eu ganhei um pouco no primeiro período, primeiro mês. No segundo mês eu já ganho o capital investido mais o que eu havia ganhado de juros do primeiro mês. E assim sucessivamente. Então, enquanto nós temos uma reta no juros simples, aqui nós temos uma parábola, aqui é um exponencial, né? Uma semiparábola exponencial, e por isso que a gente fala que o poder dos juros composto, quando a gente está bem no início do investimento, ele parece me dar um retorno semelhante aos juros simples. Quando a gente avança para longos períodos, né, nós vamos ver que eles destoa muito uma aplicação em juros compostos de uma aplicação em juros simples. E aí eu já vi questão, inclusive, pegando no pé, de o juro composto é sempre acima dos juros simples. Se a gente considerar mais de um período de investimento, sim. Agora, entre 0 e 1 período de investimento, nós temos aqui, imagine que isso daqui, se a gente der um zoom nisso daqui, nós vamos ver algo desse tipo. Todo mundo partindo desse ponto, a reta é assim, e aqui uma parábola assim. Então, entre 0 e 1, quando isso aqui for igual a 1, veja, se n é igual a 1, eu chego que valor final é VP mais I%, né, de VP, que é a mesma coisa quando a gente chega no valor final do juros simples, VP mais I% de VP, já que N é igual a 1. Então, esses dois se igualam. Neste período entre 0 e 1, veja, o juros simples, levando a rigor, por ser uma reta, ele é maior do que os juros compostos, entre 0 e 1 período. Uma minuciosidade que a gente vai ver que existem aí, podem existir em questões. Mas, via de regra, juros compostos sempre maior do que o juros simples. E como é que eu defino a expressão de juros compostos? Bom, o valor final é o valor presente investido vezes 1 mais I elevado a N. De onde vem isso? Bom,
no primeiro mês, eu tenho o valor presente mais o valor presente vezes I vezes 1 no primeiro mês, mais valor presente vezes taxa de juros vezes I no segundo mês, só que isso se aplica a todo mundo aqui, né? O montante anterior, e aí sucessivamente nós vamos ter, se a gente pegar essa expressão, agora até não sei se é exatamente essa a dedução, mas o que a gente precisa entender é valor final, valor presente, 1 mais taxa de juros elevado a N. N é o período de tempo que isso aqui ficou investido e é a taxa que a gente fez a aplicação. E aí, eu chego no valor dos juros se eu pego o valor final, calculado por essa expressão, menos o valor presente. Essa diferença me dá o quanto, de fato, eu ganhei de dinheiro, né, em expressão monetária. Vamos aqui, então, entender agora os juros que incide sobre o capital inicial, mais os juros acumulados no período anterior, que é o nosso juros composto. Veja o exemplo. Se o valor presente é de R$1.000, eu faço uma aplicação de 4% ao mês durante 3 meses. Qual é o valor final, né? O valor final será o valor presente vezes 1 mais I, essa taxa é de 4%. Muito cuidado, embora eu escreva 4%, eu jamais utilizarei o valor 4%, porque 4% nunca tem valor 4%. O valor de 4% é 0,04%, por isso que está aqui. Então eu posso escrever 4%. Ou 0,04, porque os dois representam exatamente a mesma coisa em termos absolutos numéricos. Elevado ao período que é de 3 meses, eu chego a 1.124. Mas eu poderia fazer o seguinte, olha, 1.000 vezes 0,04, eu tenho R$40, então eu chego no total que está aqui, 1.040. Ora, agora eu pego no mês seguinte, os 1.040, que está aqui, acrescento 0,04, chego a R$ 41,60 de juros, somo ao montante anterior, chego a R$ 1.081,60. Pô, no terceiro mês, R$ 1.081,60, vezes os 4% de juros naquele terceiro mês, me dá R$ 43,26. Chego, então, somando com o valor que eu tinha de R$ 1.081,60, mais R$ 43,26, R$ 1.124,86. Dá na mesma de eu utilizar essa expressão. Então, essas duas formas aqui são formas distintas. Qual que eu vou optar? Óbvio que eu vou optar, a princípio, por utilizar a expressão genérica, porque ela me dá, de forma mais rápida, o valor final. O problema é que vocês vão sempre encontrar em juros. Cálculo. A questão de prova não deixa a calculadora. Se não permite a calculadora, eu vou ter que multiplicar 1,1 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado à quarta. Imagina 1,27 elevado ao quadrado. Complicado. Então, em termos de tempo, vocês têm que se analisar se é viável ou não resolver aquela questão durante a prova ou deixá-la para o final, se houver tempo. Eu quase sempre, questões assim, deixa no final, se tiver tempo, você gasta um pouco de neurônio lá, até porque cansar fazendo conta à mão e depois errar um monte de questão teórica é prejuízo do ponto de vista de planejamento, né? É o que eu faço, sugiro que também façam dessa forma. Se o valor futuro em juros compostos é o valor presente vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao número de períodos, eu posso isolar então e calcular o valor presente com base no valor final. É o que algumas questões farão. Me dá o valor final, me dá a taxa de juros e o período de investimento e fala qual é o valor, o capital, o montante que foi investido no início. Consigo chegar através dessa expressão e essa daqui será muito útil para o entendimento dos próximos indicadores econômicos que nós veremos em outras aulas. Bom, considere a diferença aqui agora entre juros simples e compostos. Considere um investimento de 20 anos, com aporte inicial de 10 mil e taxa de juros de 10% ao ano. Neste cenário, compare os montantes obtidos a partir da capitalização por juros simples e por juros compostos. Ora, para os juros simples nós temos valor presente vezes 1 mais taxa de juros vezes o número de períodos. Juros compostos, nós temos valor presente, 1 mais taxa de juros, elevado ao número de períodos. Está aqui o valor presente, o percentual, taxa de juros e o número de períodos, basta fazer a substituição. Nós vamos ver que o valor final em juros simples de R$30 mil, em juros compostos, veja, no período de 3 meses apenas, 3 meses não, 20 anos, né? 10% ao ano, nós temos aí mais do que
o dobro, o valor final, mais do que o dobro do valor final calculado a juros simples. Só para mostrar essa diferença, que um vai de forma linear, os aumentos, e os aumentos aqui de forma exponencial. Ilustra que os juros compostos podem resultar em um crescimento bem mais significativo, principalmente no investimento ao longo do tempo, coisa que nós, né, socialmente já ouvimos aí, sabemos, é um aprendizado que se tem aí da própria vivência, que sabemos que os juros compostos ao longo do tempo dá retornos expressivos, né, para os nossos investimentos. Aí eu falo agora de equivalência de taxas. Quando a gente está falando de juros compostos, como é que a gente considera se é 2% ao mês? Quanto que é ao ano? Quantos por cento me dá ao ano? Não é 24, porque não é juros simples. Como é que eu faço isso? Bom, eu preciso partir do pressuposto que taxa mensal é equivalente à taxa anual quando ambas produzem o mesmo montante final dentro de um determinado tempo. Então, se o montante final é calculado dessa forma, então eu pego o montante inicial mais taxa de juros anual elevado a 1, porque eu estou falando aqui de 1 ano, e vou igualar ao montante final com taxa de juros mensal, que é o capital investido, né, o valor presente, 1 mais o índice mensal, só que agora elevado a quê? Elevado a 12. Por quê? Porque eu tenho que, aqui está elevado a 1 ano, e aqui 12 meses. 12 meses equivale a 1 ano. Aí sim eu vou chegar ao mesmo valor final, ou seja, fazendo essa aplicação eu chego ao valor final anual e aqui valor final com juros mensal. Eles têm que ser iguais, é isso que esse sinal de igualdade aqui quer dizer. Agora basta isolar. Se eu isolo IA, eu calculo a taxa anual dada a taxa mensal. Se eu calculo a taxa mensal, se eu quero a taxa mensal, eu posso calcular com base na taxa anual que foi dada. Portanto, aqui, de uma forma ou de outra, são todas manipulações algébricas de que partem desse mesmo princípio, que o valor final deve ser igual. Portanto, podemos afirmar que uma taxa de 2% ao mês equivale a 24% ao ano? Eu não falei se é juros simples ou compostos. O que eu disse para vocês? Rodapé de todos os slides. Quando não se menciona se é juros, que é juros simples, entende-se que é juros compostos. Então, eu posso falar que essas taxas são iguais? Não. Aqui é a resposta. Por quê? Porque a taxa anual, com taxa de 2% ao mês, está aqui, ó, é de 26,82, um pouco acima dos 24% dado pelos juros simples. 24%, juros simples. 26,8%, juros compostos. 2% ao mês em juros compostos equivale a 26,82% ao ano. De forma genérica, se eu quiser escrever isso para qualquer conversão de taxas, eu coloco que a taxa que se quer, né, taxa que se deseja calcular, é 1 mais a taxa que se tem, elevado ao período que se quer, dividido pelo período que se tem, menos 1. É fácil decorar isso? Não, eu nem vejo razão para isso. Eu prefiro entender a ideia de que o valor final das duas aplicações deve ser igual, seja com taxa de período que se quer ou período que se tem, tenho que ter igualdade no valor final, parto desse pressuposto, consigo calcular uma taxa que era trimestral em uma anual, ou uma taxa bimestral em uma bianual. Pô, um bimestre e a outra são 24 bimestres, desculpa, 12 bimestres, né, que são 2 anos. Então a gente faz qualquer conversão, mensal para bianual, mensal para semestral, trimestral para anual, é só partir do pressuposto que tem que ser iguais em termos de valor final. Agora, quando a gente parte para séries de pagamento ou séries de investimento, aí a lógica muda, quer dizer, existem formas mais fáceis de se fazer as contas, que são as famosas séries de pagamento. Veja, são definidas como sucessões de pagamentos ou recebimentos dentro de um certo tempo. Para estes casos de sucessões, nós podemos aplicar formas mais simples, né? Desde que esses investimentos, né, ou pagamentos, eles sejam iguais, tenham um valor constante, que a gente vai chamar de PMT logo na sequência. Então imagine que eu tenho esse fluxo de caixa. Veja, para baixo é investimento, lembra? Então, ó,
Bom, a partir do tempo zero, final do primeiro ano, investiu R$100, desculpa, aqui é em meses, né? Final do segundo mês investiu R$100, terceiro mês R$100, quarto mês R$100, quinto mês investiu R$100 e quer saber o valor final. Veja que o último mês sequer sofreu efeito da taxa de juros, porque ele já investiu 100 e já pegou o valor final. Então, se liga, preciso responder duas perguntas. Qual o montante final de uma série de N aplicações mensais iguais e consecutivas sob taxa de juros de I%? E a segunda pergunta é, qual o valor financiado, valor presente, né, pode ser pago com N prestações à taxa I de juros? Então agora é o seguinte, quanto que eu consigo pagar para você, desde que você não tenha nenhuma perda, quanto que eu consigo te dar agora, ou na verdade, quanto que eu consigo pegar emprestado com você agora, se eu for te pagar em 5 vezes de R$100? Você fala, pô, R$500. Tudo bem, se você me fala que vai me dar R$500 para eu te pagar em 5 vezes de R$100, que é a troca que nós fazemos geralmente com amigos, quer dizer, não faz negócio com amigo, não, que é problema. Mas vai que alguém precisa, sua mãe precisou, beleza. Sua mãe fala, meu filho, me dá aí R$500 que eu vou te pagar em 5 vezes de 100. Saiba, você está tomando prejuízo. Porque a inflação vai aqui, 5 meses, R$500 hoje não vale R$500 daqui a 5 meses. A gente pode fazer essas relações. Mas, de fato, se a gente quiser ser honesto, quanto que eu consigo pegar emprestado agora se eu for pagar em 5 vezes de 100? Tem que ser menos de que 500, né? Então, isso que a gente consegue ver com essas sequências. Primeira delas, veja, se eu fizer investimentos de R$100, aplicações mensais de R$100 para resolver o problema A, quanto que eu consigo após uma série de N meses a taxa de juros I? Bom, o valor final vai ser o valor presente vezes 1 mais I elevado a N. Isso por mês. Então, o valor final do mês 1, como ele vai ficar 1, 2, 3, 4 períodos, veja, 100 vezes 1,04, nós estamos considerando aqui uma taxa de juros, que eu acabei até esquecendo de colocar, porque está no slide seguinte, taxa de juros de 4%, no caso, ao mês, e um período de quantos? De 5 meses. Quer dizer, né? Serão 5 meses, mas aí cada um vai ter um período adequado. Veja, o primeiro investimento, o período é 4 meses, porque ele foi investido no final do primeiro mês, né? Quer dizer, no final do primeiro mês, entre 0 e 1. Então ele só incide 4 períodos. O 2 incide em 3 períodos. Está aqui, ó. 1, 2, 3. O 3 incide em 2 períodos, ó. 1, 2. O 4 incide em 1 período. E o 5, 0 período elevado a 0 vai dar 1. Então eu vou entrar com esses R$100 propriamente dito, não vou ter nenhum majoração, nenhum ganho com a minha taxa de juros. Bom, feito isso, eu somo tudo e chego ao montante final, né, ao valor final desse investimento. Existe forma mais simples de fazer isso, professor? É isso que eu te pergunto. Existe. Existe uma expressão que sintetiza o fator de acumulação de capital. Nada mais é do que o valor final dado pelo PMT, né, vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido pela taxa de juros. Então essa expressão aqui vai me dar, olha, 100, que é o valor por mês que eu estou investindo. 1 mais 0,4, que é o 4% de juros, elevado a 5, que é o meu período. Então eu chego aos mesmos R$541 calculados com uma única expressão. O montante final após 5 aplicações de 100% a taxa de juros de 4 vai dar R$541,63. Se eu quero agora responder o inverso, se eu quero agora saber quanto que eu consigo em valor presente financiar em 5 parcelas de R$100, que é o caso que a gente falou da nossa mãe, né? Quanto eu consigo pegar emprestado ou emprestar depois recebendo em 5 parcelas de R$100. Bom, agora eu faço a manipulação algébrica, chega o valor presente, valor final dividido por 1 mais I elevado a N. Então, o primeiro valor presente está aqui, ó, R$100. Eu tenho que trazer para o presente, para
taxa zero. Então, quantos meses tem aqui? Um mês. R$100 daqui a um mês equivale a R$ 96,15 agora, na taxa, no momento zero. O valor de R$200 aqui que foi investido, né? 100, primeiro, mais o 100 do segundo, o segundo R$100, ele retroage 2 meses. Então, ele retroage 2 meses. Então, aqui, como eu só vou pagar depois de 2 meses, ele, em valor presente, é um pouco mais baixo, né? Porque ele ficou ali 2 meses, só foi pago depois de 2 meses, que deveria incidir essa taxa de juros de 4%. O mesmo vale para o P3, né? Tem 1, 2, 3 meses até a etapa zero. O 4, 1, 2, 3, 4 meses. E o 5, que é o pagamento mais distante, que eu vou pagar lá, últimos R$100, quanto que ele vale em valor presente hoje? Se eu te der R$100 daqui a 5 anos, quanto que vale hoje esse dinheiro? Bom, se eu pego R$100 que eu sei para pagar daqui a 5 meses, então eu só posso pegar, na verdade, não 100. Eu pego R$ 82,19 hoje com você, em valor presente, e te pago daqui a 5 meses, o quê? R$100. Assim, eu estou garantindo que você está tendo ali a taxa de juros que você quer, de 4%. Entenderam essa lógica? Eu tenho uma taxa. Digamos que eu tenho R$100 e eu estou querendo emprestar para alguém. Se eu emprestar R$100 hoje, daqui a 5 meses, esse valor, se a pessoa me pagar R$100, ela vai estar me pagando bem menos que isso. Ela vai estar me pagando, na verdade, só R$ 82,19 em valor presente. Então, o máximo que eu posso te emprestar para você pagar daqui a 5 meses são R$ 82,19. Daqui a 5 meses você me paga. Só que você vai me pagar R$100. Por quê, Guilherme? Porque eu poderia pegar esses R$100, meu custo de oportunidade é pegar ele e aplicar num CDB de 4% ao mês, por exemplo. Então, eu estou deixando de fazer isso para te emprestar. Tá entendendo? Então, o custo de oportunidade aqui neste caso, quando eu vou emprestar um dinheiro para alguém, é fazer algo que me daria um retorno de 4%. Então, eu vou te emprestar, basicamente, a 4%. Então, daqui a 5 meses você me paga. O máximo que eu te empresto, R$ 82,19. Quanto que você me paga? R$100. A lógica é essa. Portanto, fator de valor anual, FVA, pode ser simplificado, né? Ao invés de eu fazer um por um, igual eu fiz, ou seja, trazer todos os custos, né, para a etapa zero, eu faço o seguinte: o valor presente é o meu PMT, né, o meu investimento periódico, que deve ser constante, nesse caso aqui é R$100, vezes 1 mais I elevado a N, menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N, vezes a taxa de juros. Então, são duas expressões diferentes. Esse é de acúmulo de capital, esse é o valor atual, fator de valor atual. Então, esse aqui é jogar para frente, esse aqui é jogar para trás, antecipar recebimentos. Portanto, eu presto atenção aqui, peço atenção, que é mais importante em termos de viabilidade econômica, para o estudo de viabilidade econômica, esse fator de valor atual. Por quê? Eu faço geralmente um investimento e eu vou obter vantagens nos anos ou nos meses subsecutivos. Essas vantagens, se eu invisto R$5.000 e depois vou recebendo em taxas de R$1.000, eu tenho que, para comparar com o meu investimento de 5.000, eu tenho que pegar aqueles retornos de 1.000, trazer para a realidade. A mesma coisa para eu estudar a viabilidade, se eu invisto 5.000 e ganho 5 parcelas de 1.000, quando eu trago essas 5 parcelas de 1.000, eu vou ver que eu estou tendo prejuízo no meu investimento. Que eu estou investindo 5.000, estou ganhando 4.000 e alguma coisa de retorno. Opa, mas imagina se tiver 7 parcelas de 1.000. Bom, será que vale a pena investir 5.000 e pegar 7 parcelas de 1.000? Depende, qual é o meu custo de oportunidade? Poderia pegar 5.000 e investir numa taxa de juros de 10%, de 20%, não sei qual é o investimento. Então, eu preciso sempre comparar dados presentes do investimento. Estou fazendo investimento hoje, vou receber vantagens no futuro. Opa, traz todo mundo para o valor de hoje. E aí eu considero se é ou não viável com base numa taxa de juros que eu estipulo ali nos meus estudos, né, como custo de oportunidade ou taxa mínima de atratividade, assuntos aí que nós vamos ver em outras aulas. Aqui, uma introdução de juros simples, a diferença de juros simples e compostos, e quando a gente tem sequências de pagamentos, né, ou valores antecipados, a gente consegue simplificar os cálculos unitários em uma expressão única
tanto de fator de acumulação de capital, quanto fator de valor atual. Também vale essa aula mencionar a equivalência de taxas, que a gente viu, que para juros compostos não é simplesmente multiplicar, né, o número de períodos pela taxa de juros. Para juros simples é 12 meses a 2%, vai me dar 24% ao ano, desculpa. Mas quando a gente fala de juros compostos, não é bem assim. Preciso fazer essa equivalência de taxas. Se a gente conclui essa aula, vamos resolver alguns exercícios. Quero lembrá-los, não é uma aula de raciocínio lógico, não é uma aula de matemática, mas eu nem sou especialista nessa área, mas para a gente entender a viabilidade econômica dos nossos projetos, a gente precisa ter isso daí solidarizado, né, digamos assim. Fugiu aqui a palavra, mas consolidado. Tá bom? Bora lá resolver algumas questões então.